Eu tenho 21 anos, estou prestes a sair da casa dos meus pais e largar a universidade e morar em outro estado. E esse vídeo talvez seja para você que está passando por esse momento ou que quer passar por esse momento. É mais um vídeo entre amigos. Isso aqui é um pão, eu tô tomando café enquanto eu gravo esse vídeo, porque eu também fiz um acordo comigo mesmo de gravar e produzir conteúdo durante essa jornada. Provavelmente você está chegando agora no canal, porque esse canal é muito pequeno ainda, mas eu tenho 21 anos, eu já faço R$ 7.000 por mês. Eu, enfim, venho de uma jornada de empreendedorismo e com 21 anos eu consegui chegar nesse resultado mensal, o que me permite me mudar. Para quem não sabe, eu moro em uma cidade chamada Natal e eu estou indo para São Paulo em busca de novos voos, em busca de conhecer pessoas melhores, em busca de estar em um ambiente que respira mais dinheiro, respira mais negócios. E obviamente essa decisão é uma decisão que não vem com tanta facilidade, que ela não é entendida tão facilmente pelos próximos, pelos familiares, principalmente pais, né? Mas eu ainda, para adicionar, também com essa decisão, estarei indo para me casar. E obviamente para os dias de hoje, uma pessoa de 21 anos é muito jovem para fazer qualquer coisa que não seja estudar e ficar vivendo uma vida de balada, festa, perdição, que é o que se espera, na verdade. Eu não vou seguir por esse caminho, e para você que está aí do outro lado, eu acho que você também não deve seguir esse caminho. Se cobre sim. Se você tem na faixa dos 20, 25 anos, você tem que se cobrar sim. Eu mudei de vida em 5, 6 meses, depois que eu conheci a minha mulher, e que ela mora assim em São Paulo, mas ela foi um dos principais pontos de motivação para toda essa mudança, de força para toda essa mudança, mas também não foi fácil mudar. Eu já tinha a vontade de sair da casa dos pais desde que eu tinha 18 anos, desde que eu me entendo por adulto, mas eu só não tinha um financeiro para isso e agora eu tenho. E nesse vídeo aqui é uma conversa, mas eu queria deixar claro alguns pontos que para você que está aí do outro lado, quer fazer isso como eu queria também, mas não tem um financeiro ainda, para que você tenha alguns pontos a pensar e que você saiba como que vai ser o processo. As conversas que você terá não são fáceis e não busque conversas fáceis. Sempre que eu tentei ir pelo caminho mais fácil com relação a omitir informações, mentir, enfim, nunca deu certo. Sempre lá na frente veio o problema quando falamos de familiares e de relações humanas. Não minta, seja sincero, saiba se defender também. O principal ponto entre quem ainda está dentro de casa e quem sai é que quem sai está pronto para tomar a decisão e arcar com as consequências dela. Isso é muito simples, né, inicialmente, mas muitas vezes a gente se pega, e eu me peguei, pedindo permissão para os meus pais, mas na verdade não é isso. Se você quer se tornar um adulto, você não tem que permitir, não tem que buscar por permissão, aprovação. Você tem que buscar somente comunicação. E era uma coisa que eu ainda não tinha entendido, conversando com pessoas mais velhas e pessoas que inclusive já são casadas, têm família, já saíram de casa há alguns anos atrás. Elas me disseram isso, é comunicação. Você não precisa dar permissão mais, porque o financeiro você já resolveu, e esse é um problema que talvez eu esteja enfrentando, porque por muito tempo o financeiro não era meu, o financeiro era deles, e esse problema você pode enfrentar também. Entenda que quando o financeiro for seu e quando as contas forem suas, quem toma as rédeas da sua vida é você. E a partir desse momento você não pede mais, você só comunica, porque as consequências serão suas. Então nesse caso, isso foi uma coisa que eu demorei a entender e eu só entendi depois que pessoas mais velhas me disseram, porque minha mudança também foi muito rápida. Em 6 meses eu saí de 0 para 7.000 e
Enfim, eu falo um pouco sobre isso em um outro vídeo aqui no canal, foi o primeiro vídeo do canal. Se você está nesse momento em que não tem dinheiro e que você depende totalmente dos seus pais, realmente não tem como fazer essa mudança. Mas saiba que a partir do momento que você tiver dinheiro para se manter, é você quem manda na sua vida. E a partir desse momento, embora na visão dos seus pais isso ainda não aconteça, porque às vezes pode acontecer rápido demais, como aconteceu comigo. Em 5 meses eu saí de 0 para 7 mil reais por mês. E obviamente meus pais não acompanharam essa evolução. Eu trabalho com a internet, meu trabalho é remoto, trabalho no setor ali de marketing digital, como muitos falam. Não é vendendo cursos, é trabalhando de fato. E eles não acompanharam essa mudança. As mudanças acontecem muito rápido. Uma coisa que você tem que saber é que muitas vezes quando o dinheiro começar a entrar, ele não entra de pouquinho em pouquinho. Ele entra de uma vez. E você tem um salto e obviamente quem é de fora não acompanha isso. É assim que acontece aqui no digital. Pode demorar um tempo para que o dinheiro entre. Para mim demoraram alguns anos. Na verdade, entre altos e baixos, né? Mas quando eu mantive constância em uma única coisa, me demoraram 5 meses. Em torno de 3 meses e meio, na verdade. 3 meses e meio no zero. E quando entrou, eu saí rapidamente de 0 para 7 mil. Foi um salto. Então, em um dia eu dependia totalmente dos meus pais para várias coisas, alimentação, custos fixos, contas de casa, e no outro eu não dependia para mais nada. Viagens, contas de casa, aluguel, tudo isso eu já conseguia bancar. Com você eu espero que aconteça a mesma coisa, mas o que você tem que saber é que quando acontecer, tenha isso na sua mente. A partir do momento que você paga as suas contas, a vida é sua, seus pais não precisam mais permitir ou não as coisas. Embora na cabeça deles eles ainda tenham que fazer isso, você será o responsável por mostrar que não. A responsabilidade não é mais deles. E, cara, vai viver seu sonho. Vive o seu sonho. Eu tô indo viver o meu. Muitos vão falar que é errado, muitos vão falar que é muito cedo, muitos vão falar que é, assim, irresponsabilidade. Você vai escutar várias coisas disso, de familiares, de pais, enfim. Mas você tem que entender que se você não fizer, nesse momento você não fará em nenhum outro. Porque não importa se você tenha 20, 25, 30 anos. Não existirá momento certo para você sair da casa dos pais. Ou vai existir um momento em que eles vão achar muito cedo, ou vai existir um momento em que eles vão achar muito tarde. Ou você sai com eles achando que você está indo muito cedo, ou você sai com eles achando que você está indo muito tarde. Não existe momento certo. Na cabeça dos pais nunca existirá momento certo. Talvez o momento certo deles é o momento errado para você. Para muitos pais, eu estou falando com minha experiência, mas eu sei que esse é um fator em comum. Eles vão querer que você saia no mundo ideal, quando nem eles mesmos saíram assim da casa dos pais. Você tem que dar um salto de fé, acreditar no teu potencial e fazer as coisas acontecerem. Não vai sair na loucura também, não tenta sair na loucura se você não tiver base. Eu não tenho base, então eu não consigo fazer isso. Talvez eu já tenho colegas que saíram de casa apanhando e eles não tinham nenhum real no bolso, não faziam nenhum tipo de renda. Mas eles conseguiram. Hoje vivem muito bem, inclusive. Hoje moram no melhor bairro da sua cidade. São casados, têm filho, uma filha, na verdade. E se tornaram até um certo modelo para mim. Então, se você está nesse momento de começar, saiba que as coisas acontecem, elas podem acontecer muito mais rápido do que você imagina. Para mim, as coisas aconteceram muito rápido porque, bom, eu tinha uma motivação muito grande, que era estar junto com a minha mulher, que ela não mora onde eu moro. Só que a minha realidade era que eu queria chegar nos 4 mil. Eu lembro quando eu recebi uma proposta para uma entrevista em que a vaga era de 4 mil reais. E eu lembro que eu tava com ela em ligação e eu falei, amor, se eu fechar essa vaga, isso aqui é papo de mudança. Porque pra mim 4 mil já era outro mundo, eu não fazia nem 1.000 reais, então tipo 4 mil era muita coisa.
Em questão de algumas semanas depois daquela conversa, eu saí de 0 para 7 mil reais. Então, as coisas acontecem muito mais rápido do que a gente imagina, principalmente aqui no digital. Você tem que se manter no caminho, mantenha-se caminhando e jamais pare. Tenha um bom motivo para você continuar. Muitas vezes pode ser raiva, pode ser pessoas, normalmente, e o que eu mais escuto nesse período em que eu me conectei com pessoas muito mais ricas do que eu, muito melhores financeiramente do que eu e mais velhas inclusive do que eu, é que o que te mantém andando são as pessoas. O que te dá força de fato e o que te faz ser diferente de todos os outros são as pessoas. No meu caso foi isso também. Eu descobri. Eu tive a sorte de descobrir de forma um pouco aleatória, porque eu não estava buscando por ninguém, mas eu encontrei ela, a minha mulher. E toda essa mudança veio depois dela na minha vida. Então, mantenha-se caminhando, mantenha-se com pessoas que te apoiam e nunca, jamais pense em desistir. As coisas acontecem. Você vai ter um período de provação, mas é nesse período de provação em que Deus está te testando. Será que você quer isso mesmo? Será que você está pronto mesmo para receber essas bênçãos ou não? No meu caso foi assim, eu tive 3 meses de provação, 3 meses de ansiedade. Eu perdi 5 quilos nesse processo. E não só 5 quilos como eu perdi, mas eu tinha algumas crises ali de ansiedade, sim, de dormir mal, acordar no meio da noite, eu não conseguia dormir bem, não conseguia ter um sono completo. A pele ficava cheia de bolinhas de ansiedade. Espere passar por isso, é um momento de provação. Se você realmente quer, passe por isso. Passe por isso. No final, tudo vale a pena. Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, graças a Deus, para fazer a mudança. E tudo vale a pena no final. Se é o seu sonho, se é o que você realmente quer para sua vida, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Toda dor, todo sacrifício, toda incerteza, toda ansiedade que virá no processo, ao final do processo eu te prometo, se você está passando por isso agora, eu te prometo, ao final você vai olhar para isso e vai ter prazer em relembrar. Porque você vai ver o quão forte você foi. E nesses momentos não é tentar pensar tanto, organize os pensamentos, mas continue caminhando, não pare. Porque se você parar no futuro é muito pior, você vai lembrar que foi fraco. Quando você não para, por mais que pareça que não tem uma luz no fim do túnel, e eu sei como é isso, porque eu sentia muitas vezes isso, eu não sabia o que fazer, você vai achar um caminho, nós sempre achamos o caminho, o ser humano é adaptável. Force, queime os barcos, os navios, e nunca olhe para trás, somente para frente. Vamos para frente, os próximos vídeos serão acompanhamentos da minha vida aqui, e é isso. Espero que Deus te abençoe. Eu espero que, independente do momento que você está passando, continue. Porque no final, as coisas se resolvem. No final, nós sempre encontramos um jeito. O ser humano é adaptável. Você consegue. Permaneça. Permaneça caminhando. Se segure nos seus. Tenha sempre por perto aqueles que te apoiam, aqueles que te fazem sonhar, aqueles que te relembram por que você está fazendo isso. Que nenhuma dor vai te parar. Nenhuma.